som. E aí? Som, dois. Ah, que beleza. Irmãos, a paz do Senhor. Olha, é muita tecnologia para uma pessoa só. É hoje. Vamos baixar nossas cabeças, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui a tua mão, ó Pai, tem nos sustentado, tem nos abençoado grandemente. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz e transforma as nossas vidas conforme a tua vontade. Que possamos estar sensíveis, ó Deus, ao teu querer, esteja trabalhando nos nossos corações, para que saiamos daqui diferente da maneira que entramos, ó Pai. Obrigado por cada um aqui. Eu sei o quanto todos nós somos especiais ao Senhor, ó Deus. E que a tua vontade reine sobre nós. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Melhorou, né? Tá saindo até minha respiração, né? Mateus capítulo 18. Todos encontraram? O texto está aí no slide aí. Vamos realizar a leitura. Mateus capítulo 18, dos versículos 15 ao 22. Diz assim: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata como gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade ainda vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou em meio deles. Quando a gente fala tratar de problemas na igreja, falar de problema não é uma coisa agradável. A gente fala de problema, já vem todos os nossos problemas em mente, né? Falando de problema, você já lembra da semana inteira do que você está passando. Muitos de nós, às vezes, somos a causa do problema, às vezes fazemos a parte do problema, mas hoje eu vou ser bem específico. Que tipo de problema é esse? Sobre o problema financeiro? É problema no trabalho? Não, hoje nós vamos falar de um problema bem específico. Tratamento e problema de relacionamento dentro da igreja. E vou ser mais específico ainda. Nós vamos falar da primeira igreja batista livre de Campinas. Talvez alguém possa pensar, se vai falar de problema, alguma coisa está acontecendo. Ele vai querer descer a cintada no pessoal porque algo acontece de errado no mundo de Nárnia. Mas, olha, o pessoal mais novo sabe o que é isso, né? Ficar lendo as crônicas de Nárnia, né? Não está acontecendo problema. Sempre acontece problema e a todo momento tem problemas. Essa é a verdade, então não tem por que esconder. Agora deve estar acontecendo algum problema comigo ou com você ou com a igreja. E esses problemas, eles devem ser tratados de forma bíblica. Não é a forma que eu acho que deve ser tratado, não é como você acha que deve ser tratado, mas como a palavra diz, conforme a vontade de Deus, como devemos tratar os problemas dentro da igreja. Afinal de contas, a igreja não é nossa, a igreja não é minha, do pastor Marcelo, não é do pastor Lucas, nós somos servos do Senhor e precisamos orientar nós como igreja a viver de acordo à vontade de Deus. E como fazemos isso? Recorremos às Escrituras. Não é fácil falar de problemas, porque você se expõe.
E eu tenho certeza aqui, nós temos 180 pessoas aqui, membros, tá? Talvez hoje, vamos chutar, tem 100, 100 e pouco. Vamos imaginar. Dessas 100 pessoas que estão aqui, todas elas diferem uma das outras, por mais que tenham afinidades. Nós temos divergências de opinião, até o time que você torce, se você perguntar para um corintiano porque ele torce para o Corinthians, ele vai responder de um jeito, se você perguntar para outro corintiano, ele vai responder de outro jeito. Se você perguntar para o Ponte Pretano porque ele torce para o Ponte, ele vai responder de um jeito e o outro Ponte Pretano vai responder de outro jeito. Não pergunta para o Bugrino porque ele não tem time. Só para descontrair, tá, gente? Pelo tema. Mas as nossas afinidades, nem as afinidades nos mostram que somos semelhantes. Agora, existem muitas coisas que nos diferenciam. E nos relacionamentos, quanto mais tempo vivemos um para com os outros, mais percebemos aquilo que destoa entre eu e meu irmão. Então, talvez uma palavra mal proferida ou maldita, ou talvez uma tweetada, uma facebookada que pegou mal, uma foto mal postada, olhares diferentes, talvez você não esteja naquele estado de espírito tão agradável que daí a pessoa passa no seu lado e você nem olha para ela. A causa dos problemas podem ser diversos. E se nós não tratarmos, conforme a Bíblia diz, podemos ter problemas. Eu não seria exagero falar que tem pessoas aqui que não tratam problemas há 20 anos. E que com o tempo vai acumulando, acumulando e vira uma bola de neve. Tem pessoas aqui que estão ressentidas umas com as outras há anos. E talvez isso impeça que muitas coisas aconteçam dentro da igreja. Então, falar de problemas, às vezes, envolve tratar a nós mesmos. Eu estou me tratando. Quando eu estava preparando essa mensagem, então ela não foi preparada agora. Eu lembro para vocês, ela foi preparada 18 de outubro. Não é indireta, tá? Só para deixar bem claro. Isso aqui foi pregado por jovens em março. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais daquilo. Então, a questão é, qual é os benefícios de resolver biblicamente um problema? Primeiro, santidade. Já pararam para pensar? Problemas faz parte da vida, certo? Eu posso discordar do meu irmão, você pode ter diferenças comigo, você pode discordar de mim, um monte de coisa. Essas coisas fazem parte dos relacionamentos. Mas existe uma coisa que, quando a gente fala de tratar biblicamente, a primeira coisa que tem a ver é a santidade. Quando buscamos nas Escrituras resolver os nossos problemas, nós estamos falando de viver em santidade. Por quê? Por que santidade? O que isso tem a ver? Porque nós não estamos buscando no mundo a forma de nos tratar dentro da igreja. Nós estamos buscando nas Escrituras para nos separar do mundo, para viver em conformidade com a palavra de Deus. E é isso que tem tudo a ver. Então, se eu realmente sou um cristão, estou preocupado com como eu vivo a minha vida cristã, eu tenho que estar preocupado com a minha santidade e com a minha progressão na fé. Então, se eu tenho algum problema com o meu irmão, alguma dificuldade, algum problema de relacionamento, eu tenho que buscar na Bíblia o que ela vai me dizer. Porque o mundo, e é lógico, eu não quero fazer essa dicotomia, mundo e igreja. Nós fazemos parte, nós estamos no mundo, mas também não pertencemos, é o paradoxo bíblico. Mas vamos entender o seguinte, o mundo tem a sua forma de lidar com as coisas. Alguns cortam a cabeça dos outros, outros apedrejam, outros falam mal, outros procuram difamar, mas nós somos cristãos. Então devemos buscar sempre a santidade. É isso que nos diferencia. Eu tenho um problema com essas palavras, né? Diferencia dos outros. Porque buscamos em Cristo a nossa conduta. Então é o primeiro benefício. Não só individual, mas como coletivamente. Se todos nós procurarmos a santidade de uma forma bíblica e resolver os nossos problemas, tenho certeza, teremos muito mais prazer de estar aqui. Tem muita gente que vem aqui, nossa, vou ter que ver fulano de tal. Sempre aquela mesma cara. Brigou comigo lá em 1992, não aguento mais. Tem gente assim, ressentimento. Nós vivemos uma era de ressentidos. Pessoas que não suportam talvez ideias contrárias, pessoas que estão brigadas eternamente. Daí eu falo, daí todo mundo vai para o céu e vai ter que viver eternamente lá. Olha que maravilha. Não é só os domingos. Talvez o nosso conceito de eternidade, se a gente tivesse que fazer um adendo ao que deve ser eternidade, deve ser um tempo que a gente não consegue imaginar. Mas tá, vamos passar, que senão vocês sabem, eu gosto de filosofia, a gente vai falar de eternidade. Segunda coisa, disciplina. Gente, falar de disciplina é tão old school, como diriam alguns. Disciplina?
old school, né? Ou seja, os antigos tratavam muito melhor as coisas de uma forma disciplinar. Disciplina faz parte da vida. Quem é o pai ou mãe aqui que deixa seu filho fazer tudo em casa? Ah, pai, eu quero jogar o Nintendo Wii e eu vou pegar e vou jogar o controle na TV. 50 polegadas, comprou no Black Friday. Daí vai, pode, faz filhão, vai lá, faz isso, papai vai gostar. Você vai fazer isso? Não. Seu filho fala, pai, eu comprei 20 papelotes de cocaína. Nossa, pai, sou fissurado nisso. Eu vou pegar aqui e vou fazer uma carreira gigante. Eu quero que o senhor me observa. Eu cheirar na maior velocidade possível. Seu pai vai falar, não, filhão, pode, isso faz bem? Claro que não. Nosso corpo é o templo do Espírito. Nós, cristãos, devemos pautar as nossas atitudes nisso. Então, disciplina faz parte da vida. Regrar a nossa vida. Disciplinar e ser disciplinado. Muitas vezes, irmãos, se eu fico sentado muito no banco, não é que eu tenho disciplina não, tá? Mas às vezes nós precisamos, quando nós reconhecemos, arrependemos dos nossos erros, nós precisamos, às vezes, refletir sobre o nosso erro. Não é vexatório, não é, não, vou expor a pessoa ao ridículo, senta aqui, vou colocar um chapéu, olha, ele pecou. Não, não é isso. Precisamos disso, porque isso faz parte do nosso crescimento espiritual. E perdemos a dimensão disso, porque não gostamos de ser disciplinados. Isso vem desde família, não é problema da igreja, não. Então, disciplina é algo benéfico. Nossa, que legal, né? Vamos falar de problema, falar de disciplina, que coisa chata, né? Tem gente que dá assim, que não gosta, incomoda. Né? Terceiro ponto dos benefícios de resolver biblicamente é o perdão. É a força motriz da igreja, o perdão. Aliás, tudo começa, e o pastor Lucas pregou uma série de mensagens excelentes a respeito da graça de Deus e como ela nos alcança e como devemos viver essa graça. E tudo isso através de um amor que nós não temos a dimensão de como Deus nos ama, e pela graça se aproxima de nós, da forma que nós somos, nos envolve através do amor do Evangelho, nos perdoa por quem nós somos. E é assim que Deus deseja que sejamos assim, que sejamos para com os outros. O perdão é a força da igreja. O amor, o perdão. Então, o perdão faz parte de tratar, porque existe o ofensor e existe o ofendido. Então, nós temos três coisas, poderíamos colocar mais umas outras, mas coloquei essas três, para ver o quanto está a nossa vida e quanto nós estamos realmente preocupados com a nossa santidade, com a nossa disciplina e com o nosso coração, que é o perdão. Então, agora tem o contraditório, né? Os advogados que gostam, tudo tem um contraditório na vida. Quais são as consequências de não resolvermos? O que acontece com uma igreja? Eu vou falar a primeira igreja Batista Livre, porque aqui o que importa somos nós. Cada comunidade conhece a sua realidade. De não buscarmos, de tratar as coisas de uma forma bíblica. Quais são as consequências? Será que está tudo bem, não vai dar nada? Dá nada não. A gente sempre leva essa filosofia de vida, dá nada não. Né? Mas olha que da hora. Primeira coisa, maledicência, difamação. Quando você não trata uma questão biblicamente, o que acontece? Lembra de Tiago falando da língua? Isso que eu falo, tem muita gente que fala de falar na Bíblia não diz. Vai lá na Bíblia ver o que a Bíblia diz sobre língua. Sobre difamar outras pessoas. Sobre manchar um caráter de alguém que você talvez nem saiba quem é. Porque você ouviu em algum momento da sua vida que alguém que você conhece ouviu falar sobre outra pessoa e você vai falar da vida de alguém que você nem sabe, ou não tem nenhum contato diário, e você vai falar de um problema que você nem faz parte. Olha como é perigoso isso. Se nós não buscarmos tratar como a Bíblia nos diz. Maledicência é a primeira coisa que vem à mente. Tem hora que a gente ouve coisas de, fulano disse isso. Aí quando você vai na história real, totalmente diferente. Segunda coisa, divisão, pode dividir uma igreja, isso é sério. Pra vocês terem uma ideia, se a gente fizer uma cronologia da história da igreja evangélica brasileira, e eu vou dizer isso de uma forma bem aberta, que é a história nossa, nós somos evangélicos. Até o início do século XX, tínhamos poucas denominações, assim, nominais. Batistas, presbiterianos, congregacionais, metodistas, os assembleanos em 1910, a congregação cristã. Tínhamos poucas. Depois de 1970,
começa a vir um movimento chamado neopentecostal, mas não vou entrar na questão da doutrina neopentecostal. Daí no final da década de 90 começa um negócio chamado G12. E faz um boom. De poucas denominações passamos a 40 mil denominações no Brasil. Denominações, não é igreja, é denominação. Quantas delas não nasceram de divisão, de diz que me disse, de maledicência? Tivemos que estudar isso a sério mesmo, o quanto isso é perigoso. Fica tranquilo que eu não vou fundar a Igreja Batista Livre Renovada, tá? A nova visão. Não vou fazer isso. A gente leva isso muito a sério. Por mais que a gente leve às vezes a brincadeira, porque é rir para não chorar. Tem pessoas aqui na igreja que falam muito de Bíblia, mas muito estão preocupados em tratar os problemas de uma forma bíblica. Igreja Batista Livre. Como vamos tratar? Então, quarto ponto. E o terceiro, né? A pessoa continuar pecando. O ofensor, além dele estar pecando, falando de que ele não sabe, ele vai continuar a vida dele como se nada tivesse acontecendo. Porque ninguém chega para ele e fala, irmão, está errado. A Bíblia nos diz outra coisa. E como nós vamos fazer para moldar isso, para melhorar? Então, é sério, então o pecador, nós somos pecadores e vamos nos encaixar que todos nós em algum momento já fomos ofensores. Não vamos se achando, não, eu estou acima, eu sou a última bolacha do pacote, isso nunca aconteceu comigo. Algum momento, na nossa cultura, e isso é cultural, nós falamos da vida de alguém que a gente não sabe nada. Isso é sério. E quarto ponto, falsas acusações. Acontece. Mas tudo isso é uma consequência de não tratar problemas de uma forma bíblica. Podemos pegar outros textos. Eu mudo as coisas aqui, né? Mas vamos lá para o texto lá, vamos lá para Mateus 16. Depois dessa introdução, Mateus 18. Quero só fazer uma explicação sobre o capítulo. A gente vai ler rapidinho, dos versículos 1 ao 4, tá? Só para a gente entender o contexto daquilo que a gente já leu no começo da mensagem. Diz assim, Mateus 18, do 1 ao 4. Quem é o maior? Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse é o começo do sermão de Jesus. Ele profere vários sermões no capítulo. E ele começa falando sobre como que a gente vai ser lá no reino. Qual é a questão? Então, para a gente deixar essa palavra agir no nosso coração através do Espírito Santo, precisamos desconstruir aquilo que pensamos que sabemos. Desconstruir. Porque a gente tem tanto conceito, que nada tem de cristão, e por isso as nossas práticas ficam aquém de Cristo. Então, se você tem um conceito totalmente equivocado de resolver problemas, desconstrua. E se você já tem uma opinião formada biblicamente, que isso seja um reforço. Então, quantos de nós estamos dispostos a deixar isso agir em nossas vidas? Não precisa falar amém. Quantos de nós estamos dispostos? Até quando? O pessoal do fundo está me ouvindo? Eu falo baixo. Você não precisa esperar 1º de janeiro para querer mudar sua vida ou para resolver seus problemas. Não existe nada de mágico. Não existe um pozinho mágico no 31 de dezembro para 1º de janeiro. Agora minha vida vai ser diferente. Não. Desculpa, mas não. Isso pode ser agora. Você não precisa esperar o começo do ano para ser uma igreja unida. Você não precisa esperar o começo do ano para resolver o problema que você tem com o seu irmão. Você não precisa esperar o 1º do ano para começar o ano para dividir uma igreja. Não é para dividir nunca. Mas uma coisa que nós podemos fazer é caminharmos unidos. Nós cantamos no começo. Eu sei que foi pago o quê? Um alto preço. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Então, as palavras que serão ditas aqui, estou aberto a questionamentos, mas estão nas Escrituras, então vamos lá. Qual é a primeira forma de resolver o problema? O que Jesus nos diz sobre isso? Eu tenho um problema com alguém? Eu tenho que ir lá na pessoa.
Irmão, errei com você. Ou, se a pessoa errou com você, vai conversar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo a sós. Você não precisa fazer, tipo uma passeata, que a gente é a época das manifestações, né? Olha aqui, pessoal, estou indo lá conversar com o irmão, ele pecou contra mim, e eu quero que todo mundo veja que eu estou indo lá. Não é isso. Porque tem gente que é assim, nós somos assim. Nós somos maus às vezes. Nós queremos mostrar que nós somos muito legais, muito santos, muito descolados. E queremos lá mostrar para todo mundo que a gente vai resolver. Não é isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia fala, vai lá, você e seu irmão e só. Se ele errou contra você, vai lá resolver para ele. Você não tem que falar para mim, você não tem que falar para o Lucas, você não tem que falar para ninguém. Deus está vendo. Vai lá corrigir. Olha que Jesus não dá ponto sem nó. Jesus é maravilhoso. Porque se ele está falando de como resolver problemas, é porque ele sabe muito bem, pela diversidade de pessoas, problemas podem existir, escândalos vão acontecer. Mas a Bíblia fala, ai daquele por quem vem o escândalo. Perdemos o temor disso. Porque é muito mais fácil difamar alguém, falar da vida de quem eu não conheço, do que resolver o meu problema. Mas a primeira coisa, e aí por isso que eu falo que a mensagem é rápida. Vai lá conversar com o seu irmão. É isso que a Bíblia está nos dizendo, né? Vamos ter a noção de uma coisa. Somos seres humanos, em processo de santidade, buscando viver a vontade de Deus. Mas pode ser que nessa caminhada eu pise na bola. Pode ser que nessa caminhada eu fale para mais. Pode ser nessa caminhada que eu julgue alguém antes de conhecer e tenha comentários preconceituosos. E eu posso ofendê-lo. E eu já fiz isso, tá, irmãos? Eu já fiz isso. Eu, Marcelo, já fiz isso. E como é ruim você falar da vida de alguém que você não conhece. Como é triste perceber que a realidade dos outros, a dor dos outros ou o problema alheio, talvez são bem maiores que os meus. Então quando a gente fala de tratar, não devemos ficar aguardando, esperar o copo encher. Se eu pegar esses copos aqui e encher, uma hora eles vão transbordar. Não. Aconteceu o problema, busque quanto antes resolvê-lo. Vai conversar, sabe por quê? Isso pode criar uma dimensão tão grande. E daí sabe o que acontece? Começa a criar churrascos, casamentos, festas e reuniões para se falar mal da pessoa. E isso acontece lá na igreja, lá na Suíça, não acontece aqui não. Claro que acontece aqui. Claro que acontece aqui. Agora será que essa atitude que às vezes nós temos para com os nossos irmãos, está certo? É correto? Eu não estou aqui, só olha, não, você está querendo ameaçar. Não, isso é errado. Quantas reuniões já foram feitas para falar mal de irmão? Não para uma coisa é você buscar ajudar o irmão e falar, gente, a gente precisa ajudar o fulano de tal. Outra coisa é você acabar com ele e acabar querendo levar outras pessoas com isso. Segundo, nós não somos infalíveis. Quem disse que você é perfeito? Quem disse que eu sou perfeito? Quem colocou essa roupa em nós? Quando a Bíblia fala que as nossas atitudes fora de Deus são continuamente más. E depois de regenerados pelo Espírito Santo, devemos buscar uma santidade. Quem disse que nós somos perfeitos? Quem disse que nós podemos apontar o dedo para os nossos irmãos sem antes querer ajudá-lo? Devemos sair da zona de conforto. Devemos pôr a mão na massa, buscar ajudar, buscar unidade. A igreja é de Cristo, não é minha. E nós daremos conta. Não é só o pastor não que dá conta das coisas. Aliás, essa é uma das perguntas que me fizeram antes de ser ordenado. Você quer ser pastor? Não. É um chamado. Deus que me escolheu para isso. Mas eu tenho que ter noção que esse chamado implica em dar conta das almas. Dar conta de orar pelas almas. E de ensinar de forma correta. E se eu ensinar, eu estou aberto à igreja, e nós estamos abertos à igreja a sermos disciplinados. Nós estamos abertos. Assim como vocês. Não existe distinção entre pastor. Todos somos cristãos. Mas nós devemos dar o exemplo. Mas se você tem alguma coisa contra mim, aí eu falo, eu, Marcelo. Pode me questionar, porque eu erro. Eu não sou impecável não, irmão. Então, imagina só se isso aqui fosse uma grande reunião, a gente não tem que ter problema em falar disso. Não está acontecendo nada, fique em paz.
Mas precisamos muitas vezes entender que às vezes as nossas atitudes ferem, as nossas palavras às vezes machucam. Tá, a Bíblia diz, se ele ouvir, você vai conversar com seu irmão, ele te ouviu, você ganhou ele. Olha que bênção. Se você conversou com seu irmão, ele te ouviu, ouve o perdão, beleza, tá tudo certo, chegou, ponto final. Mas e se não ouviu? Jesus, ele prossegue, ele dá umas etapas bacanas, é um procedimento, né? Não ouviu? Pô, o irmão não quis ouvir, queria pedir perdão. Quando você for chamar as duas testemunhas, não faça manifestação novamente. Chama duas pessoas de confiança, principalmente aquelas que não têm conluio com você. Que isso? Pessoas que não vão te defender. Pessoas alheias, às vezes, ao problema. Pessoas que não vai puxar a sardinha para o seu lado, mas que mostre que você, de fato, está querendo resolver. Então, olha o que Jesus fala. Está com problema com o irmãozinho? Está com problema? Não te ouviu? Então, vamos dar um prosseguimento nisso. Olha o que você faz. Toma contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Cristo nos dizendo, nos ensinando como tratar problemas. Qual é a consequência disso? Se te ouviu, você ganhou. Porque o objetivo, irmão, não é expor ninguém ao ridículo. Vamos deixar bem claro isso. Quando a gente reconhece erro e vai querer tratar a igreja de um problema, não é para expor ninguém ao ridículo. É antes, muito pelo contrário, é agir com misericórdia com a vida da pessoa, para que ela possa ser restaurada na sua caminhada. Como diria, simples assim, só que não, né? Porque às vezes a gente não está tão aberto a isso, a gente não deixa a palavra entrar, a gente fica remoendo aquilo, até aquilo fazer uma ferida enorme. Mas olha, faça isso. Está com problema? Não resolveu? Vai lá, chama 2 testemunhas. E Jesus prossegue, vamos lá para o 3º ponto. Tá, é o seguinte, dizei-o à igreja. É o 3º ponto. Sabe o que a gente faz? Como nós agimos? Não só os batistas, e aí vem uma crítica a todos nós evangélicos. Nós já espalhamos primeiro para a igreja o problema, tornamos ele uma dimensão muito maior do que ele é, e daí queremos que os líderes, os pastores, os diáconos e os líderes de ministério resolvam. Mas a Bíblia dá uma lógica, não é para a igreja saber primeiro, é para a igreja estar em última instância. É por isso que muitas vezes, e eu ouço isso várias vezes de forma, vocês pastores não tratam as pessoas. Por quê? Vocês queriam o quê? Que a gente tratasse e falasse, olha gente, fulano de tal foi lá no gabinete, e ele pecou, ele fez os seguintes pecados. E o primeiro ele fez isso, isso e isso, no segundo ele fez isso também, por isso nós disciplinamos ele. Tem gente que quer isso, mas não é isso que a Bíblia diz. Se foi resolvido, não tem por que a igreja saber. É a Bíblia, irmãos. Se quiser a gente pode desmiuçar mais ainda isso, mas a gente não tem que fazer alarde sobre o que acontece na igreja. A igreja é a última instância. Se o pecado do irmão está tão desproporcional que ele não escuta nem as testemunhas, e o negócio cresceu, a igreja ela deve saber, para buscar em Cristo a melhor forma de tratar. É isso que deve ser feito, a igreja ela deve ser a última instância. Nós somos o corpo, porque o corpo vai ser afetado, tenha certeza disso. Um problema não resolvido, o irmão impenitente, o irmão que ele não ouve a palavra, o irmão que ele não está nem aí se ele machucou alguém, ele não ouve nem 2 ou 3, então, irmãos, tem que falar para a igreja, olha, não está dando. Mas aí a Bíblia, olha como Jesus age. Jesus ele está lidando com as coisas. Mas se ele ouviu, você ganhou seu irmão. Olha que bênção. Olha como Deus é misericordioso para conosco. E ele dá a mesma oportunidade para nós. É a mesma. Para eu e você sermos misericordiosos para com as pessoas. Mas aí, eu vou numa coisa mais profunda que as pessoas ficam escandalizados. Sabe por quê? Acontece do irmão não querer ouvir a igreja. E aí, o que a gente faz? Suporta? Deixa o circo pegar fogo? Deixa a vida das pessoas sendo malditas, mal faladas, mal testemunhadas? A gente deixa a Deus dará? Não, isso aqui é uma igreja. E a igreja é de Cristo, e Cristo, ele nos dá uma boa resposta para isso. Vamos lá para 1 Coríntios 5. Eu vou só mostrar como que acontece isso num caso extremo.
Gente, isso é uma pregação, não se assuste, tá? Se você é visitante, isso é cristianismo. Faz parte e devemos buscar o nosso melhor relacionamento. 1 Coríntios capítulo 5. Todo mundo encontrou? 1 Coríntios 5. É Paulo falando de como ele vai tratar um problema na igreja. Esse problema, qual é o problema? Um caso de incesto dentro da igreja. A igreja não tratou. Aliás, a igreja foi até indiferente ao problema. O filho dormindo com a mulher do pai. Olha o absurdo. Dentro da igreja. Esse é o contexto. E Paulo vai tratar esse problema que está aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 5, versículo 1 ao 5. Diz assim: só se ouve falar de imoralidade entre vós, imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Um dentre vós vive com a mulher de seu pai. E vós estão cheios de orgulho, nem mesmo vos mergulhaste na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós. Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente de espírito, já julguei como se estivesse presente, aquele que perpetrou tal ação em nome de Senhor Jesus. É preciso que, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás, para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Dura essa palavra, né? Forte, não é? Às vezes manda excluir mesmo. Manda embora. Nós devemos cuidar do rebanho, nós somos o rebanho. E se tem lobo que está acabando com a igreja, nós devemos, bate o pé, tem que ser assim. Paulo está tratando um problema, mas e aí, o que acontece? Daí o irmão foi embora, a gente foi duro demais do coração com ele, daí as pessoas ficam preocupadas, a gente fica preocupado mesmo, será que a gente não excedeu demais em mandar ele embora? Mas e se ele ouvir, o que a gente faz? Sabe o que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios? Se ele te ouviu, você ganhou ele. Receba com todo amor, com toda a mansidão. Não seja excessivamente duro para com ele. Renove o vosso amor para com ele. Paulo está falando, olha, o irmão ele pode, de repente, dividir uma igreja. Ele está tão duro de coração que você vai ter que tirar ele da igreja. Mas se a partir do momento que ele se arrepender, receba-o. Com amor, carinho. Não seja duro. A punição de todos já deu. Não vamos colocar, né? E é engraçado que, e eu vou falar isso de uma forma bem clara, é muito mais fácil quando um líder religioso cai, quando um líder religioso peca, né? Quando um pastor, por exemplo. Quem já ouviu falar de Jim Swaggart? A maior coisa que o pessoal fala, Jim Swaggart, é o pastor adúltero. O pecado fica para sempre no cara. Ele já pediu perdão, já se arrependeu, já voltou. Vamos falar do pastor Ted Haggard. O pastor, além de ter traído a esposa, traiu com um homem. Um dos 25 mais influentes. Daí a esposa dele escreve um livro, Por que Decidi Ficar? E diz que os primeiros que deviam acolher foram os primeiros a virar as costas, que foi a igreja, porque o marido estava arrependido. Mas a gente coloca rótulo nas pessoas, é muito mais fácil. Muito mais, principalmente se for líder. Mas quando a pessoa se arrepende, o irmão voltou, lá vem o pingão, lá vem o que desviou o dinheiro, lá vem o cheirador, né? Será que vai dar cargo pro cara? O cara teve problema com isso, com aquilo. Nós fazemos isso. E é errado. A igreja evangélica, e vocês estão cansados de ouvir a gente falar disso. Nós não fomos chamados para apontar dedo para ninguém. Eu não lembro que parte da Bíblia fala que você é juiz e que eu sou juiz. Um dia seremos, mas tem um contexto totalmente aplicável. Mas nesse momento não é o momento para nós julgarmos. Restaurar vidas é o nosso chamado. Resgatar, ajudar. Pega a Bíblia, dá uma lida do que a Bíblia fala de problema dentro da igreja. Não é fácil não. Então, vamos lá, continuando. E é o penúltimo, estou terminando, né? Eu juro. Eu juro, né? Maldade. Falar eu juro na pregação. Eu prometo. Sim, sim, não, não. Tá bom, vamos lá. Máximo 10 minutos, prometo, tá? Vamos lá. Cristo é fator, tá? Não é favor, não. Desculpa.
É o fator da nossa unidade. Olha que coisa maravilhosa, ele morreu por nós. Se vocês pegarem Mateus capítulo 16, é um diálogo fantástico entre Pedro e Cristo. Aliás, aqui também é. Mas se vocês pegarem do versículo 16 em diante, eles estão voltando de Cesareia de Filipe, e a questão é, quem vocês têm dito que eu sou? Quem nós dizemos que quem é Cristo para nós? Imagina se fosse para nós essa pergunta, quem é Cristo para nós? Talvez alguns vão falar, Cristo é o Natal, Cristo é meu tudo, né? Começa aquelas... Mas dependendo da sua relação com Cristo, Cristo vai ter um valor muito mais profundo. Então Cristo para mim é a expressão exata do amor de Deus, porque é a palavra que diz. Então por ser a palavra exata, daí de repente Pedro fala, mestre, nós dizemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fica maravilhado, olha, fala, irmão Barjonas, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo de Deus. Pedro era um cara igual a nós, falava besteira, falava sem pensar. A gente usa, Pedro, quando a gente morrer, Pedro vai falar, por que vocês só usam a gente de exemplo, não é só eu? É porque Pedro é o que reflete muito de nós. Fala para mais, ele fala muitas vezes equivocadamente, muitas vezes ele fala abençoa, mas Jesus olha para ele, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A minha esperança diante disso tudo é que a igreja é de Cristo. Em todos os casos, seja do primeiro ao último, é Ele que está cuidando. Mas devemos lembrar que como cristãos, somos partes desse corpo, e se tem uma parte que está doente, o que você faz quando você está doente? O que você faz quando você está com um problema de saúde? Você faz o quê? Vai no curandeiro? Vai ler horóscopo? Não, você vai no médico. Você vai no médico, você sabe que ele é especializado talvez no seu problema. Então, quando a igreja está doente, o corpo está doente, existe uma parte que precisa ser tratada, devemos tratar. E qual é o remédio? As Escrituras, que é a evidência maior de Cristo em nós. É a prova viva do que Ele deixou para nós. A gente não fala que a nossa regra de manual é o nosso manual de fé e prática? Que seja de fato. Então, Jesus ele fala o seguinte, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Ou seja, está falando de tratamento de problema. Tratou, esses 2 ou 3, eles não surgem do nada. Mesmo na menor das congregações da igreja, Cristo está. Até na rodinha de difamação, na roda dos escarnecedores, ele está testemunhando tudo isso aí. Às vezes falando injustamente de um irmão. Então, Deus, Jesus, está cuidando. Último ponto. Quantas vezes eu devo perdoar? Essa pergunta de Pedro é fantástica. Nós adoramos números, né? Mas olha lá aqui, qual que é a ideia de Pedro? Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão dentro desse contexto? Lembra-se do contexto de ofendido e ofensor. Então Pedro está querendo ser legal, tá? No contexto aqui Pedro está sendo legal mesmo. Por quê? Ele fala o seguinte, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Pense o seguinte, na tradição judaica, sabe quantas vezes você tinha que perdoar um pecado por dia? 3. Você vê que Pedro está chutando legal. 7 tá bom, né? Mas Jesus, ele vai além. 70 vezes 7. E a questão não é a preocupação numérica. Devemos não sei quantas vezes. A questão é a qualidade da nossa vida de perdão. É isso que deve ser ressaltado. Nós devemos ser misericordiosos para com as pessoas, amorosos, renovar sempre o nosso perdão. Nós também muitas vezes ofendemos, então devemos pedir perdão. É assim que se trata. Então quando Pedro ele chega com essa proposta indecente, até 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. Então faz o cálculo aí para quem gosta de matemática. Aí, 990. Ainda bem que eu não fiz o cálculo. Isso é uma negação em matemática. Se a gente não perdoa uma vez, uma coisinha, um errinho que for, imagina 990 vezes por dia. Então o que Jesus joga um número exagerado, porque ele não está preocupado com o número, mas com a qualidade da nossa vida cristã e da forma que nós vivemos a nossa santidade dentro da igreja. E como nos preocupamos em resolver isso de uma forma bíblica. Se a Bíblia está aí, é para ela ser usada. É por isso que a gente tem que tratar as coisas de uma forma... É um procedimento, você percebe? Lá na polícia, existe um negócio chamado procedimento operacional padrão.
Ou seja, a polícia ela vai agir numa mesma forma no estado inteiro. Isso aqui é um procedimento operacional padrão. É uma forma que a igreja tem que tratar de uma forma universal o problema. Deu problema? E vai dar. E vai acontecer agora. Pode estar acontecendo, pode não estar acontecendo. Graças a Deus se não tiver. Mas se acontecer, vai conversar com o seu irmão. Não fala para a pessoa do seu lado. Quem conta um conto, aumenta um ponto e vai chegar totalmente distorcido. Não resolveu? O que eu faço? Chama duas testemunhas. Oh, vamos, vem cá. Tô com problema com o irmãozinho, mas não é para julgar não. Vamos lá. Resolveu? Beleza. Não resolveu? Igreja, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso. Estou tentando resolver, o irmão está causando problema. Resolveu? Beleza. Não resolveu? Irmãos, é a Bíblia. É lógico que muitos de nós já queriam para a última parte, né? Manda embora. Mas se fosse assim, Deus faria a mesma coisa conosco. Deus faria a mesma coisa conosco. Então, fica um desafio que é maravilhoso. E é o último versículo, que diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor de Cristo, né? Que é o vínculo da perfeição, de ter rápido lá. Quem aqui está disposto a isso? Quantos de nós estamos preparados a resolver os nossos problemas, não de forma madura apenas, mas de forma bíblica? Na vontade de Deus, para crescermos uma igreja forte, para crescermos uma igreja unida, com propósitos bem específicos, em alcançar vidas e saber receber os diferentes, aqueles que estão na margem da sociedade. Quantos de nós estamos dispostos? Quantos de nós, e aí vem várias perguntas, estamos dispostos a regrar a nossa língua, a parar de falar aquilo que nós não sabemos e nem conhecemos, da vida de quem a gente nem tem contato? Quantos de nós estamos dispostos? Porque é cultural, mas não é porque é cultural que devemos fazer. E tem muita pessoa com maledicência, difamando, falsa acusação, mas tem pouca pessoa com santidade, disciplina e perdão. A igreja precisa mais desse segundo tipo de pessoas. Pessoas que vivam como a Cristo, onde os seus pés estarão sendo cravados por pregos enormes e você está pedindo perdão por aquele que está te ofendendo. É oferecer o rosto quando você está sendo ofendido, está apanhando. É olhar com o olhar de Cristo, com misericórdia. Então, antes de nós sermos fariseus e olhar para a vida dos outros e achar que temos o direito de julgá-los, antes vamos olhar como Cristo olhou os diferentes, como Cristo tratou os problemas, porque esse é o nosso chamado. Queremos ser cristãos autênticos? E sobre esse assunto em específico, queremos tratar os nossos problemas? Amém? Ou não? Sim ou não? É ou não é? Como vamos tratar isso? Biblicamente? Ou como nós queremos? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por este momento, Pai, de compartilhar o Teu Evangelho.